Quem sou eu pra te grande você não. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes e amadas irmãs, graças ao Senhor, dia 11 de agosto, contamos com a audiência de cada uma, porque estamos iniciando o programa com os provérbios. E agradecendo também pelo carinho e pela atenção de todas vocês. Vamos para o provérbios de hoje. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Provérbios capítulo 21, versículo 4. Temos como título hoje, cingir-se de humildade. Quando as riquezas se multiplicam e o poder se engrandece, o homem se avilta e se corrompe. Ele se afasta de Deus e passa a confiar na obra de suas mãos. Porém, os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Isaías capítulo 2, versículos 11 e 12. A oração de Davi era: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Salmos 131, versículo 1. Paulo roga aos jovens que sejam submissos aos mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, todos devem se cingir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Graças ao Senhor pelas nossas queridas ouvintes, que todos os dias nos prestigia com a sua audiência e o seu carinho. Até amanhã, 6 horas da manhã, com mais um programa Mães Amorosas e Provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Bom dia, queridas irmãs e ouvintes. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário. A nossa leitura bíblica se encontra em Salmos 126, do 1 ao 6, Isaías 35, 10, Isaías 55, 12, Sanfonias 3, 14, 1 Pedro 1, do 6 ao 9. Ler com oração. Assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. João 14, 31. Título de hoje: Permanecer no amor com alegria indizível. A base da obra de Deus é o amor ágape. Estamos arraigados e alicerçados em amor, edificando e efetuando nosso próprio aumento em amor. Nosso Senhor faz tudo em amor. Em João 14, 31, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou.
Como o Pai amou o Filho também nos amou. Deus é a origem do amor para gerar a edificação da igreja. Por isso ele diz para permanecermos no amor de Cristo, obedecendo os seus mandamentos. Cristo é nosso modelo. Ele obedeceu às ordens do Pai. A verdadeira palavra de Deus não vem como doutrina para gerar conhecimento bíblico. Gostemos ou não, a palavra de Deus é uma ordem. É um comando que vem para governar nossa vida. E quando a obedecemos, o Senhor nos supre com amor ágape para permanecermos nele. E o resultado está nestas palavras do Senhor Jesus, em João 15:11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Todas as vezes que as profecias do Antigo Testamento falam de felicidade, de alegria verdadeira, isso está relacionado com a vinda de Cristo. Estamos vivendo nos tempos finais, pois o Senhor tem restaurado a verdadeira alegria em nosso meio. Isso é um indicativo da proximidade de sua volta. Vivemos um momento muito especial e alegre na história da igreja, que nos faz recordar alguns versículos. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35:10. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outreiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isaías 55:12. Em nossos dias, ao pregar o Evangelho como canais que somos para a videira frutificar, sentimos tanta alegria que parece que a natureza aplaude e comemora conosco. Essa realidade de plena alegria demonstra que estamos próximos do fim. Chegou o momento de exultação. Vamos alegrar-nos. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozijar-te de todo o coração. Exulta, ó filha de Jerusalém. Sinfonias 3:14. E quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmo 126, do 1 ao 6. Esses versículos referem-se a nós, os que saímos às ruas semeando a palavra do reino. Ao receber respostas negativas depois de perguntarmos: posso orar por você? Pode haver momentos de choro e tristeza, mas ainda assim, muitas sementes são semeadas. Quando voltarmos com nossos feixes, cantaremos com muita alegria. Essa alegria descrita nas profecias tem se cumprido em nós. Que ciclo maravilhoso! A palavra de Deus nos supre de amor e poder para obedecermos e permanecermos no Senhor. Permanecendo no Senhor, permanecemos no amor, e o resultado é a alegria completa, na capacidade e no limite máximos. É uma alegria inexplicável, que não é deste mundo, tal qual o relato de 1 Pedro 1, do 6 ao 9. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O Pai é o agricultor e quer limpar os ramos que produzem frutos. Não tivemos a oportunidade de ver Jesus com os nossos olhos, mas, ainda assim, nós o amamos. Vemos o Senhor por meio da fé
e podemos exultar de maneira inexprimível porque não é uma alegria deste mundo, como um bom fim de semana ou uma viagem de férias. Mas é, por exemplo, por termos participado de uma conferência da igreja, apesar de alguns acharem que é um desperdício de tempo, que nos enche com alegria indizível cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O Senhor nos entregou a palavra e a unção interior, e temos o Pai, o agricultor, que cuida de nosso coração, suprindo-nos com a palavra que nos faz permanecer no Senhor Jesus em seu amor. Nesse amor, de um modo quase invisível, estamos sendo edificados, o que gera em nós uma alegria inefável, indizível. Mesmo passando pelo processo de limpeza de impurezas, com sofrimentos e tribulações, nós nos alegramos porque o Senhor ainda produzirá muito mais frutos em nosso meio. Amém, aleluia. Pegue um papel e escreva a frase que mais tocou seu coração, destaque os pontos-chave dessa frase e ore de acordo com o conteúdo destacado. Amanhã nós voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário, com a permissão do nosso Senhor. Jesus é nosso Senhor. Bom dia! Graças ao Senhor, estamos aqui novamente, começando mais uma semana. E estamos aqui com vocês para desfrutarmos mais um pouco da palavra de Deus, né? Nós que buscamos o Senhor todos os dias, né? Nos alimentando da palavra do Senhor, estamos sempre alegres. Você percebeu isso? Você já percebeu? Que você que desfruta da palavra, você é alegre? Olha no espelho, você está sempre sorrindo. Não é assim? É verdade. Então, o Senhor, Ele é expressado no nosso semblante. Hoje nós vamos ler Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que é glória? É a expressão de Deus. Então, hoje nós temos um antigozo, né? Porque o Senhor já se manifesta no nosso semblante, o Senhor já se manifesta nos nossos atos, não é verdade? O Senhor se manifesta nos nossos pensamentos, as pessoas veem Deus em nós, Ele já é expressado. Mas naquele dia, quando Ele voltar, tá? Aí sim, aí nós vamos abrir o zíper, né? E o Senhor vai aparecer. Todo mundo vai falar, nossa, esses são os filhos de Deus, né? É verdade. Isso vai acontecer. Porque estamos sendo preenchidos. Cada vazio em nosso ser está sendo preenchido com o próprio Cristo, com a própria verdade, até alcançarmos a plenitude de Deus. Quando Cristo se manifestar em sua segunda vinda, os que hoje buscam as coisas lá do alto, que não colocam a mente nas coisas da terra, também serão manifestados juntamente com Ele, em glória. Nesse momento, todos verão claramente que a obra da edificação da igreja foi realizada em amor. Por isso, não vale a pena viver hoje como os outros homens, entorpecidos pelas coisas da terra. Vamos buscar as coisas lá de cima, lá do alto. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E tudo que fizermos em Cristo será manifestado em glória. Tudo isso é que vale a pena viver uma vida de sacrifício, de entrega e de sofrimento. Mesmo diante de tudo isso, fazemos a vontade de Deus com alegria. Isso não é uma realidade para a gente? Estamos vivendo a verdadeira vida da igreja. Isso é um fato. Graças ao Senhor pela palavra que sempre nos renova, nos remoça. Você quer manifestar Deus? Mostrar que você é uma filha de Deus? Simplesmente desfrute do Senhor. E isso será notado em todo lugar que você passar. Todos verão. Essa é uma filha de Deus. Amém?
Graças ao Senhor. Um dia todos verão Cristo dentro de nós. Amém? E quando esse dia não chega, né? Nós aqui estamos antecipando a sua vida, pregando o Evangelho, né? E cuidando de nossa vida espiritual, individual e coletiva. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor, obrigada por mais essa semana que estamos iniciando hoje. Que o Senhor seja conosco nas nossas escolhas, que possamos colocar nossa mente no Espírito para expressarmos o Senhor. A nossa mente possa estar sendo guardada pela palavra, né? Que essa palavra que nós vamos ler possa entrar e frutificar na nossa mente. Que nós possamos praticar dia após dia tudo que a gente está aprendendo. E o Senhor possa, de uma maneira espontânea, por causa da vida que está em nós, possa viver o que nós estamos aprendendo. Senhor Jesus, nós queremos Te expressar por onde quer que a gente for, através dos nossos atos de justiça, através do nosso amor pelas pessoas. Então, Senhor, que todos nós, possamos ter um viver de realidade diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa todas as irmãs, abençoa as casas, abençoa os casamentos das irmãs, seus filhos, seus maridos, Senhor, o seu trabalho, que todas as irmãs possam ser uma bênção para aquelas que estão também ao seu redor. Senhor Jesus, entregamos essa semana nas Tuas mãos. Ensina-nos a fazer as escolhas certas. Ensina-nos a depender de Ti em todas as coisas. Porque somos filhos e queremos obedecer e expressar o nosso Pai. Amém. Aleluia, esta vida um dia em nós entrou, não individualista, gera a comunhão, já ganhamos para sempre, na regeneração. Terminamos o livro de Esdras ontem, né? E hoje vamos iniciar o livro de Neemias e vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 14. Neemias ora por Jerusalém. Capítulo 1, versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que faço hoje diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei. E os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome.
Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Neemias é mandado a Jerusalém, capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então eu fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Neemias anima o povo a reedificar as muralhas. Versículo 11. Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei e entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem,
souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querendo se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Capítulo 3, versículo 1. Os que trabalharam na reedificação das muralhas. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó e ao lado deles Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as suas trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado deste, Messulão, filho de Berequias, filho de Messesabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado destes trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Messulão, filho de Besodias, repararam o portão velho, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador do além do Eufrates, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes trabalhou Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa. E ao seu lado, Atos, filho de Asabneias, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate, Moabe, repararam o trecho seguinte e a torre dos fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém. Ele e as suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar, com seus ferrolhos e trancas. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Amém? Nosso texto termina aqui. Vamos então aos nossos comentários, só para a gente conhecer um pouco da história, né? Houve 3 retornos do exílio, né? A primeira vez foi quando Ciro, o Grande, ele decretou que todo aquele judeu que quisesse voltar para restaurar o templo poderia ir. O Tesouro Real também proveu fundos, né, para a reconstrução do templo. Foram devolvidos os objetos de ouro, de prata, usados no culto, né, tirados do templo, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou tudo para a Babilônia. Ciro estava devolvendo esse ouro e prata, né, para que eles pudessem reconstruir o templo. O término da dedicação do templo foi no ano 516 a.C.,
Depois teve mais uma leva que chegou nos capítulos de 7 a 10 de Esdras, né? O rei Artaxerxes é quem reinava, né? E também decretou que qualquer um que quisesse voltar poderia ir. Foi da mesma forma, o Tesouro Real proveu fundos, foram permitidos magistrados civis, juízes judeus, e quando Esdras chegou lá, os sacerdotes, né, os levitas, os primeiros que retornaram, né, debaixo do governo de Ciro, eles se casaram com mulheres estrangeiras, mulheres cananeias. Então, ele se viu ali numa situação muito difícil e ele teve que buscar o Senhor, né, humilhar-se diante da presença do Deus para ter uma solução para aquele problema. E a solução que Deus deu foi mandar embora todas as cananeias com os seus filhos. Então, foi algo muito doloroso aí para ambos os lados, né? E agora nós estamos vendo Neemias, que no ano 444 a.C., né, vai até o palácio, possivelmente ele está acompanhando o rei, né, na primavera, que iria para Suzã, no Palácio Real de Suzã, e ali mora o seu irmão, Hanani. Então ele pergunta sobre aqueles que retornaram do exílio, como que eles estavam. Então ele fica sabendo que ele estava em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também havia sido demolida. Então ele ganha um sentimento de ir lá restaurar as muralhas de Jerusalém, né? Ele chora muito, ele ora ao Senhor e ganha este sentimento de ir lá. Mas como ir se ele está trabalhando, se ele está a serviço do rei Artaxerxes? Quem era Neemias? Ele era copeiro do rei. Copeiro não é simplesmente alguém que serve, é alguém que está muito próximo do rei. Inclusive, naquela época, era o copeiro que provava toda a comida que chegava para o rei, para não acontecer de envenenarem o rei, né? Então, o copeiro era alguém de muita confiança, muito próximo do rei. Então, o rei viu que ele estava diferente, ele estava triste, seu semblante estava triste. E ele pergunta o que é que ele tem e o que é que ele pode fazer por ele, né? Então, pela soberania de Deus, né, ele responde, e de uma maneira muito sábia, porque ele não diz que ele gostaria de ir a Jerusalém, porque já havia tido muitos problemas em Jerusalém e os reis da Pérsia sabiam muito bem, né, desses problemas. Então, ele falou de uma outra maneira, disse, eu gostaria de ir aonde os meus pais foram sepultados. E ao falar isso, abriu uma porta, porque os persas, eles tinham o hábito, né, de cuidar bem dos túmulos, né, dos antepassados. E então o rei permite que ele vá. Neemias não apenas precisava passar um tempo longe da corte de Artaxerxes, como também necessitava de documentos reais para os governantes da além do rio, né, que se opunham a qualquer construção em Jerusalém, né. Então, o seu pedido de madeira, ele pediu madeira para os portões do palácio, que pertenciam à casa. Provavelmente se refere à estrutura militar ao norte do templo, né, que protegia o santuário e seus adoradores. E Neemias também foi escoltado pelo exército do rei Artaxerxes, né? Alguns historiadores criticam Neemias por aceitar a proteção militar, a qual Esdras recusou, né? Lembra? Em capítulo 8, né? Ele recusou ser escoltado pelo exército. Mas a decisão de Neemias não reflete falta de fé, e sim uma confiança de que a proteção, de que o Senhor havia preparado para ele uma proteção militar, né? E ele aceitou. Então, cada caso é um caso, né? E esse versículo introduz, e no versículo 10 nós vemos que quando ele chega lá, ele tem uma oposição, que são 3 principais adversários de Neemias. Sambalate, né, cujo nome é babilônico, ele devia ser
descendente de uma família desalojada pelos assírios e restabelecida na região de Samaria, aquilo que a gente comentou, né? Os reis mandavam povos, transportavam povos que eles conquistaram, né? Cidades que eles conquistaram num lugar bem longe e mandavam para outra província. Então, provavelmente, esse Sambalate aqui era um desses, né? Que estava morando na região de Samaria. E provavelmente esse Sambalate já era governador de Samaria, segundo aqui as notas da King James, né? Tobias era um alto oficial a serviço de Sambalate, e que a sua descrição como amonita reflete a sua ascendência. Mas Gesem, o árabe, né? São 3 oponentes aqui a Neemias. Eles estavam unidos para frustrar os planos de Neemias. Aí nós vemos no capítulo 2, do versículo de 13 a 15, que Neemias sai para fazer uma revista ali, né? Ele olha toda a região ali. Quando ele chega, ele vai olhar as muralhas, né? Para ver aonde que precisa de reparo. Então, a descrição de Neemias, da sua inspeção da cidade, nesta passagem, junto com o relato mais detalhado da reconstrução, no capítulo 3, fornece a melhor informação escrita para reconstruir as dimensões de Jerusalém no século V a.C. Uma escola de pensamento defende que as muralhas reconstruídas por Neemias abrangiam apenas a cidade de Davi e a região do templo. Outras sustentam que as muralhas reconstruídas acompanharam os muros do século VIII a.C., incluindo a região montanhosa a sudoeste, que ficava dentro das muralhas de Jerusalém. Além disso, alguns arqueólogos defendem que Neemias abandonou a muralha leste por causa do excesso de entulho e construiu uma muralha nova e mais defensável no topo da colina. Outros insistem que ele reconstruiu o que sobrou da muralha pré-exílica, mais abaixo no declive. A viagem de inspeção de Neemias começou no lado oeste de Jerusalém e deu uma volta em torno da cidade no sentido anti-horário. Para a gente ter uma ideia aqui, né, até mesmo os historiadores, né, não sabem exatamente onde ele reconstruiu a muralha, mas certamente esse trabalho foi feito e Neemias e seus homens foram do portão do vale até o Poço do Dragão, cujo nome pode ser traduzido como fonte da serpente ou olho da serpente, né? E Neemias prosseguiu rumo ao sul, até a porta do esterco, na extremidade mais baixa da cidade. Esta porta dava para o vale de Inom, onde se descarregava e queimava o lixo. Neemias acompanhou as ruínas da muralha em direção ao norte, até o portão da fonte e a piscina do rei. O tanque de Siloá, mencionado no capítulo 3, versículo 15, com as ruínas das muralhas à esquerda e o precipício do vale de Cedron à direita. O caminho de Neemias estava bloqueado e ele desmontou, né? Andou a pé. Investigações arqueológicas têm revelado que a Jerusalém pré-exílica se estendia para baixo, desde o declive, chamado de Milo, até o vale do Cedron. Esta área de entulho ainda é visível nos dias de hoje. Então, nós vimos aqui Jerusalém tinha 12 portões e o trabalho de Neemias era proteger todas as entradas e ele fez isso. E as muralhas não eram um muro como a gente faz aqui, um muro de tijolo, não. Eram pedras e 4,6 metros de largura. Então a ideia, né? Era proteger bem todas as entradas ali de Jerusalém, né? Bem, só para a gente ter uma ideia, né, de todo o trabalho que ele fez aqui. Ele é muito detalhista, né? Vocês perceberam que é uma pessoa bem prudente. Assim que ele chegou, ele foi inspecionar, né, as muralhas, né? Primeiro ele estava a cavalo, né? Depois ele caminha em pé, porque tem muito entulho, não dá para os cavalos andarem, ele caminha e dá a volta, né, pelas muralhas, e assim ele sabe aonde é que ele tem
que começar o trabalho, né? O que é mais urgente, né? Bem, amanhã tem mais, a gente vai continuar vendo a luta, né, de Neemias aí com todos os seus homens aí, com todos os seus trabalhadores para reconstruir a muralha de Jerusalém, tá? Tá bom? Fica agora com a irmã Lene com a continuação da leitura bíblica seguindo o roteiro anual, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã com mais uma leitura bíblica para você. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 31, versículos 19 até 24, Provérbios, capítulo 21, versículo 4, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 até o 24. Começando com Salmos, ainda o versículo 31, que fala sobre lamento e louvor. Versículo 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha presença, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 21, versículo 4. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. Agora vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 até 24. Começa assim: questões sobre o casamento. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado com que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem. Porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele,
não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso, mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade, pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Queridas ouvintes, amanhã terminaremos o capítulo 7. Contamos com a audiência de cada uma de vocês. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Os cristãos devem ao mundo todo. Pague a sua dívida. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Quem tem dívida sabe o quanto ela é importuna. A imagem do credor sempre está presente na mente de quem deve. Há um incômodo e uma sensação inquietante de cobrança. Existe apenas uma maneira de o devedor sentir-se aliviado: pagar a dívida. Depois que o apóstolo Paulo foi alcançado pelo Evangelho, ele se tornou um devedor dos homens. Ele disse: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Quem eram os seus credores? Os gregos e os bárbaros, os sábios e os ignorantes. Era assim que os indivíduos em sua época eram classificados. Ele utilizou essa imagem porque ele retratava muito bem o quantitativo das pessoas a quem devia, o mundo todo. Atos 4:20 diz: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Oh, Senhor Jesus, realmente não queremos deixar de falar tudo aquilo que temos experimentado de Ti, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que provamos, e levar a outros para que também sejam alcançados por Ti. Oh, Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim.
Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes, amadas irmãs, irmãos, desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que nos concede, por morrer na cruz sobre nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, vá adiante, Senhor, o mundo inteiro, Brasil, os estrangeiros. Senhor Jesus, todos os familiares. Ó Senhor Jesus, o nosso Brasil, todos os lugares, Senhor, onde está tendo todas as guerras, Senhor. Ó Senhor Jesus, todas as enchentes. Ó Senhor, vá adiante, Senhor, os familiares. Proteja as famílias, proteja suas casas, seus filhos, ó Senhor Jesus, seus animais. Ó Senhor Jesus, vá adiante, Senhor, na cidade, Caetité, região e município. Ó Senhor Jesus, todas as famílias, abençoa suas casas, a saúde, seus familiares, seus filhos, seus trabalhos, suas viagens, seus retornos, seus inventários. Ó Senhor Jesus, na cidade Caetité, região e município, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os jovens, adolescentes, todos os estudantes, todas as crianças, todas as creches, todos os idosos, todos os abrigos, os casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanato, morador de rua. Ó Senhor Jesus, todos os hospitais, todos os UPA, as clínicas, pós de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as casas de apoio. Ó Senhor Jesus, todas as pessoas estão internadas, todas estão entubadas, todos estão isolados, todos estão no leito do hospital, todos estão à espera de um transplante, todos uma vaga, cirurgia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, uma transfusão de sangue, Senhor, vai até os hospitais, Senhor, nas secretarias. Ó Senhor Jesus, todas as pessoas estão acamadas em suas casas, todos estão passando por um problema, uma dificuldade, todos que estão com depressão, Senhor. Ó Senhor Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos estão em linha de frente. Todas as famílias que perderam estão perdendo seus entes queridos todos os dias, com forte coração dos seus familiares. Vá adiante, Senhor, todos os processos, todas as audiências, todas as polícias. Senhor Jesus, todos os currículos. Ó Senhor Jesus, minha família, minha casa, a saúde. Ó Senhor Jesus, minha rua, sou meu bairro, são meus vizinhos. Ó Senhor Jesus, obrigada pelas orações, obrigada pela tua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, chegando no final de mais um programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, e amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. Senhor Jesus, eis que virás dos céus, subjugarás os inimigos teus. Teu reino então se manifestará. Tu és leão da tribo de Judá. Em tua mão o cetro sempre tem.
e alegria todos por